Atenção, atenção. Está começando mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show com Edu Scandaroli, a voz do além e convidados mais do que especiais. Um podcast que traz informações sobre morar fora, abordadas de uma maneira leve e descontraída, porque afinal é assim que a gente é. Irlanda Talk Show, quarta temporada! Já chega apertando o joinha, se inscreva no canal para ficar por dentro de como é a vida dos brasileiros morando aqui na Europa. Irlanda Talk Show. Um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho pra você. Salve, salve galera! Começando aqui mais um episódio do podcast Irlanda Talk Show. Eu sou o Edu Scandaroli, sou o host desse podcast e ali no cantinho tem ela, né? Tagarela, que inclusive, né, tá rolando uma foto dela aí na rede social. Né, que o Valtinho tá crescendo tanto quanto ela, hein? Já tá passando. Como é que você tá? Gente, tá difícil essa vida, viu? O Valtinho me passar. Pois é, não tá fácil não. Galera, se é a primeira vez que vocês estão chegando por aqui, sejam muito bem-vindos, tá? Já vou pedir pra você se inscrever aqui no Irlanda Talk Show, ativar o sininho pra receber as notificações de tudo que acontece aqui na Irlanda, né? A gente traz sempre episódios inéditos toda semana pra vocês. É uma história diferente de brasileiros que se arriscaram saindo do Brasil. Né? Deixa o like também, comenta bastante durante o episódio. E o mais importante, né? Compartilha com todo mundo que você conhece. Hoje eu tô com uma convidada aqui que também tem um podcast. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daí. Ela está em Galway. Nós estamos em Galway, né? A Jamie Lighthouse, olha lá que bonitão o cenário, ó. Também está em Galway e a gente foi recebido com muito amor e carinho. Então, obrigado. A Gil tá aqui. O Gui foi passear, né? É, sacana, foi passear, não aguentou ficar ouvindo minha voz aqui tanto tempo assim direto. Então se você tá aqui em Galway, passa aqui, gente, vem conhecer esse espaço maravilhoso que a gente tá sendo muito bem recebido. Tô aqui com a Laine, eu não vou arriscar falar o nome dela de novo, porque é muito difícil, é Erislaine, é isso? Erislaine. Ok, como é que você tá? Eu tô muito bem, tô super animada por estar aqui. Aí sim, hein, gostei. E um pouco nervosa, porque... Por quê? Eu sempre tô aqui, né, entrevistando o povo. É a mesma coisa, para de caô, vai, da onde que você é? Gente, eu sou do interior do Piauí. Piauí, que legal. Na verdade, lá não é nem a cidade. É uma vila que o pessoal fala, Lani, quantos habitantes tem na sua vila? Eu falo, gente, na minha vila são 4 famílias. Hã? É verdade? É verdade. Oxi. A família possui a vila. E da minha família habitou nessa vila. É uma vila muito pequena, porque assim, a cidade principal se chama Campo Maior. Ela fica a 2 horas dessa vila. E são pequenas vilas, assim, na minha vila mora 4 famílias, daí tem outra vila que mora 3, 10 famílias, quando é uma vila muito grande. Mas é bem pequena, assim. Então, gente, eu sou a improvável da improvável. Então, eu tô super animada. Muito obrigada. Caraca, que pela oportunidade de estar aqui e compartilhar minha história. Meu Deus, cara, que legal isso daí. 4 famílias no 4 famílias na minha vida. E é tudo da sua família ou é 4 famílias distintas? Então, o meu pai mora lá ainda. O meu bisavô, meus avós, todo mundo de lá. Mas agora, eu acho que tem o meu pai, o amigo de infância do meu pai. Eu acho que não tem mais 4 famílias. E eu acho que tem uma filha que é amiga de infância minha também, que tá lá com a família dela. E tem outra família. São essas 4 famílias que moram nessa minha vila, que se chama Baixa Fria. Meu, que o nome legal. Da minha vila. Se vocês procurarem no Google, Baixa Fria, interior de Campo Maior, vocês não vão encontrar, porque não tem. Caraca, que interessante. Ó, lembrando que a gente vai falar também sobre engenharia, tá? Ela é engenheira civil, né, aqui na Irlanda. Mas pera aí, mas eu quero falar outra coisa antes. Como que você veio parar aqui, mulher? Vai, você é do interior, de não sei das quantas aí, Baixa Fria. O que você veio fazer? Não tô entendendo. Boa você é a única da sua família que saiu assim? Sim. Caraca, como foi isso, velho? Tá, mas é uma história... Você falou de alguma curiosidade pra gente trazer, não foi? Eu acho que era alguma curiosidade, alguma coisa, diga. sei lá, não lembro, alguma coisa assim. Gente, eu não sou uma pessoa idosa, como vocês estão vendo, eu não sou tão jovem, mas também não sou uma pessoa idosa. Até os meus 11 anos, a gente vivia sem energia elétrica. Sem água encanada, sem nada. Tá? É sério. Todo mundo fica chocado com isso, parece mentira, mas é de verdade. Super de verdade. Pode ligar pra qualquer pessoa da minha vila, eles vão confirmar isso.
até os 11 anos, até os meus 11 anos de idade, foi quando eu mudei de lá para Teresina, que é a capital do Piauí. Aham. Então, até então, todo esse período da minha vida, a gente vivia sem energia elétrica, sem água encanada. A gente não tinha nada disso. Não tinha essas coisas que é normais para qualquer família, que é ter uma geladeira, ter um fogão a gás, ter um banheiro dentro de casa, essas coisas. Caraca, como que vocês viviam assim? Como que vocês faziam? A gente era meio primitivo. É mesmo, velho? Bem primitivo, assim. A gente... era tudo muito manual. É louco falar isso, mas... Não, e tem uma escola, por exemplo. Quando eu comecei a estudar, quando eu estava com 7 anos, que eu fui para a escola, essa foi a primeira turma de lá. Porque até então as pessoas que vieram antes de mim, eles não tiveram oportunidade de estudar. Então, eu entrei na idade certa, com 7 anos, mas as pessoas, por exemplo, na minha sala, a gente tinha uma sala, a escola tinha uma sala apenas, Caraca, mano. e assim, era dividido por fileira. Então, na primeira fileira, eram as pessoas que tinham... Por exemplo, era eu, que tinha 7 anos, meus irmãos, que a gente tinha mais ou menos a mesma idade, os filhos da professora, que estavam mais ou menos na idade certa. Aí tinha a fileira de trás, que eram pessoas de idade diferente. Mas eu estudava com gente de 30 anos, que estava fazendo a primeira série igual eu. A gente, todo mundo na mesma sala. Caramba, Então, assim, muita loucura, curioso. muita loucura. Tu falou uma parada assim, tipo, que até os 11 anos, aí depois não foi mais isso. Mas não foi mais isso porque você foi Porque eu pra mudei. Teresina. mudei Tipo, pra Teresina. hoje ainda continua assim a vila? Não. Mudou. Aí lá mudou. Não vamos falar de política, porque eu acho que não é o Aham. caso. Mas aí trocou o governo. E esse governo ele levou um programa, era energia para todos, e enfim. E acabou... Foi nesse período que chegou energia para todos, mas até então não tinha. E eu mudei para Teresina, fui morar, né? Porque, enfim, fui morar em Teresina, porque o meu tio falava, lá ela vai ter mais oportunidade de estudar e tal. E daí eu fui para lá para poder estudar, fazer a 5ª série, porque lá só tinha da 1ª à 4ª série, eu precisava estudar, continuar estudando. Daí eu fui para Teresina, fiz até o meu ensino médio. Aí, do meu ensino médio, fui para São Paulo para fazer faculdade. E de São Paulo, Caraca, eu que resolvi legal. explorar o mundo. Abraçar o mundão aí. E aí, aqui estou. Caraca, mas tu Que loucura. assim, normalmente a gente tem referências, né? Ou amigos, ou familiares, ou não sei o quê. Tu meteu o louco, falou, mano, eu sou aventureira e vou desbravar. Meti louco, exatamente. Acho Caraca, que... legal, velho. Eu sempre... Eu acho que, como eu vim de uma vila muito pequena, então eu saí de lá, eu tinha muita vontade de estudar. Eu tinha muita essa vontade de estudar, apesar de não ter muita referência também sobre isso, porque o meu pai é analfabeto, minha mãe estudou só até a 4ª série. Então eu não tinha referência disso, mas não sei, alguma coisa ali dentro de mim que me levou para isso. Tu estudou em São Paulo, foi isso? Eu fiz faculdade em São Paulo, mas quando eu mudei para Teresina, o meu tio, na verdade, ele nem é meu tio, ele é primo legítimo do meu pai, mas a gente considera tio. Ele sempre falava, não, você estudar é importante, você tem que estudar, não sei o quê. E ele falou, você vai fazer o seu ensino médio em Teresina, porque lá você vai ter a oportunidade de estudar. E a família dele, ele focava muito nisso. Não, vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. E eu acho que isso abriu muito a minha visão, porque até então, na minha família, assim, se eu for falar de primos, primo de 1º grau, primo de 2º grau, eu sou a primeira pessoa que tem um diploma superior. Pode crer. E, então, foi por isso aí essa loucura de explorar o mundo. E tu não teve medo assim, não? Porque, tipo, tudo bem, você foi pra uma capital, né, que já é muito diferente da onde você veio. Eu já acredito que tem um certo receio ali. Aí depois você ainda foi pra São Paulo, que tipo, é um negócio absurdo. Tipo, não deu medo? Você se jogou, você foi trabalhar? Tipo, quais eram os seus planos, assim, cara? Quando eu fui pra Teresina? Tudo. Me conta tudo que eu tô curioso agora. Eu quero saber. Fiquei bem interessado, de verdade. Então, porque assim, os meus pais, eles são separados. E quando eu morava no interior, eu morava com meu pai, porque quando os meus pais se separaram, eu acabei morando com meu pai. E daí a minha mãe, quando eu saí do interior, fui morar em Teresina, e lá eu fui morar com meu avô. E então eu estava em família. Que em Teresina eu morava a família da minha mãe inteira. A minha mãe estava em Teresina também. Só que como ela trabalhava muito, então a gente acabava ficando com o avô, enfim. E todo nesse processo, depois que eu saí do interior, o meu pai resolveu ir para São Paulo.
Então, quando eu terminei o ensino médio em Teresina, os meus 2 irmãos já estavam em São Paulo, porque eu tenho 3 irmãos. E o meu irmão falou, não tem por que você ficar aqui em Teresina, não. A gente está em São Paulo, então você vai para São Paulo. Então, quando eu mudei para São Paulo, eu fui morar em São Paulo com a minha outra família. Metade da minha Entendi. A minha outra família que morava, que era o meu pai, porque quando eu morava com meu pai no interior, daí eu mudei para Teresina, fui morar com a família da minha mãe ali, mais ou menos. E, enfim. Aí depois, quando eu fui mudar para São Paulo, meu pai já estava em São Paulo com meus 2 irmãos, e eu estava em Teresina com meu irmão mais novo do que eu. E daí fomos todo mundo para São Paulo, e foi isso. E lá eu, enfim, estudei, já fui direto mesmo fui para lá para fazer, eu acabei fazendo um curso técnico, depois eu fazer engenharia, e por aí. Caraca, eu vou falar uma parada pra tu, mano. Tipo, a tua família deve ter bastante orgulho, assim, de você aí, cara. Né? Se jogou no mundão aí. Acredito que sim. Beijo pra minha família, que tá aqui com certeza me assistindo. Não, é assim, o meu pai... Só que antes de eu vir pra cá, pra Irlanda, eu ainda me arrisquei em Londres por um ano. Tá, gente? Morei em Londres. Tu ficou um ano lá. Morei um ano em Londres. O meu pai falou assim... Acabei passando bastante... Aqui na Irlanda, eu falo que fui muito abençoada nessa terra. Mas em Londres, assim... Passei muito perrengue em Londres. E meu pai falava, da nossa família. Eu tenho muito, muito orgulho da minha família. Assim, tenho eles como a maior referência da vida. E eu sempre me espelhei muito neles. Assim, eu acho eles pessoas fantásticas em todos os sentidos. E meu pai falou assim, da nossa família você é a mais corajosa. Eu falei, o quê? Eu? Não é possível. Então, sim, com certeza. Eu acho que ele tem um pouquinho de orgulho ali. Meu pai, minha mãe, meus irmãos. Tá maluco, mano. Que da hora. Tipo, eu teria, né? Porra, do caralho, velho, real, né? Igual você falou, não tinha nem, né, não tinha condição, tipo, básica, assim, apesar que sou até, tipo, estranho, né, tipo, o Brasil, né, alguns estados nos locais tão bem desenvolvidos e pensar que tem local que, tipo, não tem o básico é meio que surreal. O Nordeste brasileiro, infelizmente, hoje em dia, eu não sei, mas infelizmente ainda tinha bastante lugares que não tinha acesso ao básico, que muitas famílias, que é normal para muitas famílias, a gente não tinha. Eu fiz escola, a gente não tinha escola, hospital. Até hoje lá não tem hospital. Olha isso, cara. Eu fiz um documentário. Eu fui pro Acre, depois eu fui pra Manaus, pra Amazonas, enfim, Manaus. E era um documentário sobre pessoas transplantadas. E, cara, tipo, tem muita comunidade ribeirinha, eles não têm um saneamento básico, é um bagulho, tipo, surreal. E aí a hepatite lá em cima, porque, tipo, não tem um básico. Sim. E aí você para pra pensar, fala, mano, como assim, tipo, um país, né, que, tipo, tem estado que é, né, não vai dizer tão rico, mas tem muita condição, tipo, e outros que, tipo, não tem absolutamente nada. É triste, né? Mas que foda, cara. Mas eu tenho umas... assim, alguém me perguntasse, Laine, você mudaria alguma coisa? Não mudaria, porque até hoje a gente se trata como família. Eu posso passar, não sei, anos. Se eu chegar lá, a casa de qualquer pessoa lá, é como se eu realmente estivesse na minha casa. Todo mundo lá se trata como família. Não só eu, porque lógico que eu nasci, me criei, conheço todo mundo, mas qualquer pessoa. Mas eu acho que é porque tem essa união, né, essa coisa assim, tipo, de pequenininho, né? Mas é bem... Não, eu imagino assim, tipo, da onde que eu vim, os vizinhos já era meio que família, imagina esse, onde, tipo, realmente não tinha ninguém. A gente era Caraca. bem... assim, como... Gente, é sério, é tão estranho imaginar que a gente vivia como primitivos. Caraca. Hoje tudo, o acesso que você tem, você deve falar, mano, olha, caraca. Eu lembro que antes de eu viajar, antes de eu sair do Brasil, eu voltei lá no Piauí, fui na casinha. Detalhe, eu nasci em casa. Caraca! Eu nasci em casa sozinha, assim, lógico, com a minha mãe. Por quê? Nossa, olha só. Assim como o nosso Valtinho também, né? O Valtinho. O Valtinho nasceu de mim, dá licença. Nasceu do pai. Eu sou pai solo. Por quê? A minha mãe, quando a minha mãe sentiu as dores ali, ela, lógico que tinha os meus 2 irmãos, que a gente tem diferença de 2 anos de cada. Ela sentiu as dores, meu pai foi buscar uma parteira.
Mas quando meu pai chegou com a parteira, eu já tinha nascido. Você falou parteira, eu já tinha nascido. E antes de eu viajar, eu queria muito voltar lá e rever a minha história. Rever realmente a minha história. E eu voltei lá. Gente, eu chorei tanto. Eu falei, ai, meu Deus, saí daqui. Esse é o lugar que eu realmente saí, porque eu nasci, né? Tipo, nasci num hospital em outro lugar. Não, nasci naquele lugar, naquela casinha lá, naquela ruína. Eu falei, gente, eu nasci aqui, que legal. Aí eu falei, fui lá me despedir pra poder ir. Tu tem foto desses locais assim? Tenho, Tipo, ai, me manda tenho depois, foto, eu tenho quero vídeo. ver. Tenho vídeo. Me tenho manda foto. isso aí depois, eu quero Te ver. te mando. Nossa, muito curioso. E tipo assim, tu foi depois pra São Paulo, estudou, não sei o quê. Aí você sentiu a vontade de sair? Você falou, mano, o Brasil tá muito pequeno pra mim. A minha... Não, porque tipo, velho, né... O Piauí tava pequeno pra ela. O Piauí tava pequeno. O quê? 4 famílias, tava pequena ela. Não, o Piauí tava grande. O negócio frio lá que tava... Baixa Fria. Como que é? Respeite minha vila. Baixa Fria. Negócio frio foi foda. É Irlanda, né? Negócio frio é Irlanda. A Baixa Fria tava pequena. Aí Piauí ficou pequena. Aí São Paulo ficou pequeno. Tipo, pô... Eu falei, eu vou pra logo. Porra, já não bastava, tipo, né? Do tanto que você fez assim, tipo... Da onde que saiu essa ideia de deixar o Brasil? Eu acho que eu tinha um sonho de estudar inglês, né? Eu acredito que muita gente sai do Brasil porque quer estudar inglês. Eu tinha muita vontade de estudar inglês. E eu tinha uma certeza, se um dia eu saísse do Brasil, eu não voltava. Eu lembro que eu fiz uma terapia lá, eu falei pro moço lá, pro moço lá. Terapeuta. O terapeuta, obrigada, produção Tagarela. Ela gostou, né? Ela gostou, né? E ele falou assim, você tem, qual é o seu sonho? Eu falei, eu tenho muita vontade de sair do Brasil, eu tenho vontade de estudar inglês. O plano era, vou estudar inglês e vou fazer um master. Era basicamente isso, estudar inglês e fazer um master. Mas eu sabia que aquela dentro de mim ali, eu falei, gente, se eu sair, tiver a oportunidadezinha de botar o pezinho fora do Brasil, eu acho que é meio difícil eu voltar. Mas era só um sonho mesmo, assim, porque era muito improvável todas as condições. Não tinha muita condição financeira para isso. Era muito, muito improvável. E daí eu tive a oportunidade. De fazer isso. E deixa eu te contar como foi isso. Ai, gente. Ai, meu Deus. Pode contar. Começou, termina, vai. Já tô curioso. Nossa. Ai, não queria compartilhar. Porque tem outras pessoas aqui envolvidas que não vem o caso. Mas eu vim pra Europa para fazer uma viagem para conhecer 7 países só. Tá. Uma trip de entre 20 dias, um mês, não era muita coisa. E no aeroporto, eu decidi não voltar. Tá. Então, assim, gente, não tinha nada planejado. Simplesmente no aeroporto, eu falei, eu poderia ficar aqui para estudar inglês? Aí, no aeroporto mesmo, resolvi pesquisar possíveis lugares que eu poderia ir. E daí eu entrei em contato com uma pessoa na Holanda. Porque eu apliquei, eu lembro, para um voluntariado. Quando eu estava no Brasil, mas eu achava que era Irlanda. Só que era Holanda. Tá. Muita gente faz essa confusão, né? Holanda, Irlanda. E aí no aeroporto eu lembrei disso. Eu falei, gente, tinha uma pessoa que ela tinha falado que eu poderia, de repente, fazer um voluntariado e estudar um inglês ali. E no aeroporto eu mandei mensagem para ela. Ela falou assim, vamos fazer uma ligação para te conhecer, para saber se você pode vir e tal. E quando ela fez ali, eu não entendi nada. Ela falou, vamos falar espanhol, porque talvez você entenda. Eu só falava, yes. Aí ela falou assim, aqui tem um brasileiro, então acho que você pode vir, que ele vai traduzir para você. Ela falava inglês, eu não entendia nada. Ela falava espanhol, eu falava, yes, sim, claro, sim. Não entendia nada. Não entendi nada que aquela mulher estava falando. Enfim, fui para a Holanda, achando que na Holanda era o melhor lugar para estudar inglês. Cheguei lá, fui fazer inglês para um mesmo grupo que fazia refugiados da Ucrânia. Nesse lugar que eu fui fazer esse voluntariado, eu fui fazer um voluntariado com refugiados da Ucrânia, da guerra. Tá. Então foi bem assim, foi em 2022. Então acho que estava ali meio que no começo ainda. Então era um lugar que eles recebiam refugiados da guerra da Ucrânia e ela realmente estava precisando de pessoas para ajudar e tal. E eles tinham, os ucranianos,
estudava inglês, porque né, ali tinha uma escola que oferecia curso de inglês para os refugiados, acho que era 2 vezes por semana, mas para quem não era refugiado tinha que pagar. Falei, então, era bem baratinho, assim, um valor bem bom. Eu falei, Simbólico, né? Aí eu falei, cabe no meu orçamento, vou ficar aqui, o período que eu tenho de visto, vou estudar inglês, vou ficar com o inglês perfeito, e depois disso, talvez eu volte para casa. E aí, depois eu fui para Londres e estou aqui. Muito doido. Caramba, cara, que Mas eu aleatório. não planejei, assim, realmente morar fora. Não, eu estava no aeroporto. Mas você estava no aeroporto lá do Brasil? Eu estava no aeroporto de Já tinha saído lá, então. Ah, tá. Madrid, Itália, né? Eu tinha acabado de sair de Não, Veneza. Madrid é Espanha. Não, então é o de Milão. Eu tinha Milão, acabado de isso. sair de Veneza, estava no aeroporto de Milão para voltar pro Brasil. Caraca. E eu falei, não. Com uma mochila. Eu tava com uma mochilinha de uma viagem de... Porque era Bate e volta. trip, né? Mochileira. Fazer uma viagem disso, fazer um mochilão. Eu tava com a mochilinha. Inclusive, eu tenho essa mochilinha até hoje. Que é a que eu viajo, inclusive. Foi tudo que veio na minha bagagem. Tudo que... E por que Londres não deu certo? Ou deu certo e aí acabou? Deu super certo. Como foi deu isso? Super certo. Quando... Bom, daí eu fiquei na Holanda. Gente, aqui não vai dar para aprender inglês. Até daria, mas 2 dias por semana, era muito pouco. Fui pra Escócia, fiquei 1 mês na Escócia. Caraca. Fui pra Escócia, fiquei lá. Aí eu fui pra uma vila. Uma vila bem pequenininha. Só que assim, eu tava lá, tipo, cadê o povo desse lugar? Não tem, gente. Como que eu vou aprender inglês aqui? Não sei como. Aí, um amigo meu, que era esse menino que fazia voluntariado comigo na casa dos refugiados, lá nos refugiados, ele falou assim, Laine, eu acho que se você quer aprender inglês, você deveria ir pra Londres, ficar pelo menos 1 mês em Londres. Eu falei, fechou, então, acho que eu vou pra Londres. Fui pra Londres. Só que quando eu fui pra Londres, gente, eu não tinha dinheiro mais. Tipo assim. Caro, né? Pound, lá é super caro. E eu estava assim, sem orçamento. E eu fui pra Londres. Ai, imagina. Aí foi todos os perrengues de Londres. Fui pra lá sem dinheiro. E assim, eu vivia num mundo, acho, muito difícil. Assim, eu nem sei que mundo que eu vivia. Porque quando eu fui pra Londres, é que realmente eu caí na real, assim, gente. Não, assim que é a vida. Porque eu morava numa vila onde todo mundo tem aquela... realmente, todo mundo se ajuda. Tem todo mundo se ajuda. Fui pra Teresina, então sempre estava com a minha família. Em São Paulo tinha a minha família. Então, de repente, foi a primeira vez que eu falei assim, gente... Tô sozinho. Eu tô sozinha nesse lugar. Assim, e eu tava sem dinheiro. Eu falei, gente, como que eu vou sobreviver aqui? Daí, eu no desespero mandei uma mensagem no Facebook. Falei, gente... Eu acho que eu ainda tenho essa mensagem. Possivelmente eu tenho essa mensagem. Eu não lembro... Eu compartilhei o quanto que eu tinha na conta. Eu não lembro se eu tinha 200 libras. E eu falei, eu preciso de um emprego urgente, porque é tudo que eu tenho. Então, tipo, o que eu vou fazer? Eu vou morar na rua, sei lá. E daí uma pessoa que eu não sei, assim, eu nunca tinha visto na minha vida, me mandou uma mensagem, falou assim, Laine, tem um café que eles estão precisando de pessoas. Se você quiser, eu te indico. Ela é uma portuguesa. Não lembro o nome dela, mas eu sei que ela era uma portuguesa. Aí eu falei, tá bom. Fui fazer a entrevista nesse café. Eu saí de lá sem saber que dia que eu ia começar e quanto que eu ia ganhar. Mas você foi lá, a entrevista foi feita. A entrevista foi feita e eu saí empregada. Só que era um café pequeno, era em Leighton. Era um bairro, assim, bem afastado do centro de Londres. E era um café pequeno, então geralmente era sempre as mesmas pessoas. Era um café eu acho que o dono era da Albânia. Então sempre as pessoas que iam pra lá eram pessoas da Albânia. Eram sempre os mesmos clientes, sabe? Você sabia a cara de todo mundo. Então quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer aqui? Eu não sabia nada, assim, nada de inglês, porque o inglês da Holanda lá, enfim, eu não sabia. E daí eles faziam o pedido, eu não entendia o que eles estavam falando, pediam, por favor, você podia anotar aqui o que você quer. Mais fácil, Eles anotavam, eu levava lá pro cara, ele fazia o pedido, enfim. Mas assim, foi muito desesperador tudo que eu vivi em Londres, porque eu não conhecia ninguém, eu não conhecia nenhum brasileiro para falar em português, não tinha que tentar falar inglês, eu não conseguia me expressar o que eu estava sentindo, a tristeza, ou enfim, aquele momento ali, não tinha dinheiro, não, gente, a história de Londres teria que ser um pódio só para minha vida em Londres, assim, só que teve 2 partes da minha vida, teve o primeiro, eu fiquei 1 ano, então eu fiquei 6 meses, que foi
assim, de muita dificuldade. Muito, assim, o pessoal falava, Lânio, assim, não tem como acreditar. Ela falou assim, eu convivo com você, eu acredito porque eu te conheço, mas assim, eu não acreditaria se você contasse. Porque é muito surreal. E depois, aí eu tive os primeiros 6 meses de Londres, e aquela lá, a vista acaba, você vai e volta. Enfim. E a segunda, depois que eu entrei, a vista acabou, eu saí e entrei de volta. A segunda vez, eu não sei o que aconteceu, mas assim, tudo se encaixou. Tudo. Tudo que eu aprendi, eu digo que foi um aprendizado, tudo que eu vivi nos primeiros 6 meses, que foram muitas coisas. Quando a rainha morreu, eu tava lá. Então, assim, eu tava vivendo em hostel, pagando 14 pounds por diária, que era bem baratinho. No dia que a rainha morreu, foi pra 100. Nossa. Porque, assim, a cidade tava lotada. Né? E eu falei, eu olhei pra minha conta e falei, gente do céu, o que eu vou fazer? E eu fiquei chorando lá na estação. A mulher falou, o que você tá chorando? Eu falei, ai, aconteceu, tipo, porque ela morreu. Não, porque eu não sabia onde eu ia dormir. Não, tô zoando. Ai, não é a época dela morrer, agora ficou você tá triste caro. porque a rainha morreu? Não, porque eu não tenho casa. Não sei onde eu vou dormir. Por culpa da rainha, agora ela subiu o Não preço. tenho casa, ela não deveria ter morrido. Nossa. Por que ela foi morrer? Pois é. E a segunda... Então, teve muito isso de... A rainha, na época, realmente, no dia que a rainha morreu, no dia que essa mulher morreu, gente, os preços subiram. E eu tava morando em hostel, então eu pagava assim, eu sabia quanto que eu ia pagar certinho. Tava com o dinheiro programado para viver no hostel aqueles dias. Aí eu morreu, eu falei, agora eu me lasquei. Porque os preços foram lá em cima, eu fiquei lá horas chorando na estação de Pimlico, não sei se é assim que fala. Ah, foi lá que a gente ficou quando a gente foi. A gente ficou lá. Plínio, eu até chamei de Plínio, né? É Pimlico, eu sempre chamo errado, mas isso daí, eu fiquei naquela estação lá chorando legal, por horas. Legal. Será que foi a mesma que a gente ficou? O hostel? Não, acho que não. Não, vocês ficaram acontecendo um chiquezinho. Não. Porque... Caro. Não, mas na época podia ser 14. Ah, sei lá. Não. Mas era ali. Eu tenho o hostel, que é 14, que eu acho que agora não é muito... Não deve ser 14, mas ele não é muito caro. Ele fica em London Bridge, ali perto da London Bridge. Tá. Ele é bem baratinho até hoje. Você consegue pagar, acho que uns 16 até hoje. Caraca. Se vocês quiserem, eu passo o nome depois. Passa. É sempre bom. E a minha segunda fase em Londres, tudo deu certo, tudo se encaixou assim. Depois que eu saí, deu dezembro que eu saí, voltei, eu falei, caramba, assim, no dia que eu cheguei, porque quando eu fui para Londres pela segunda vez, eu não tinha certeza se eu ia ficar em Londres. Na verdade, eu comprei o passagem, quando eu passei na imigração, eu falei, por que você está voltando para Londres? Eu falei, não, porque eu tenho uma viagem e tal. Na verdade, quando eu parei em Londres, quando eu entrei em Londres de novo, o plano não era ficar mais 6 meses em Londres, era ir para Israel. Nossa, isso é muito aleatória, cara, né? Caramba! Eu queria viajar, eu queria ir para Israel. Só que acabei ficando em Londres, porque tudo se encaixou. Encontrei emprego, assim, tudo. Parei em Londres por 4 dias, que era eu tinha um voo para Israel. Então, em 4 dias, tudo se encaixou. Consegui emprego, consegui lugar para morar. Enfim, foi assim, tudo se encaixando. E eu fiquei lá, e depois eu falei, não. Eu fui trabalhando no restaurante, o dono do restaurante queria me dar visto de trabalho para ficar morando em Londres. Eu falei, não. Aí eu lembrei por que eu estava toda naquela aventura. Eu falei, não, mas eu não queria estudar inglês, não era para fazer um master. Por que eu tô tão perdida, né? Por que eu tô tão perdida? Eu falei, eu agradeci a oportunidade pro meu chefe. Eu falei, não, eu preciso estudar inglês, porque afinal de contas foi para isso que... Enfim. Era o propósito. Era o propósito. E de lá eu fui para Israel, fiquei mesmo em Israel quase 2 meses. E de Israel vim para cá. Pra Irlandinha? Foi para Irlandinha e fiquei aqui em Galway até então. Já veio direto pra Galway, então. E eu não sabia nada de Galway. Não sabia nada de Galway. Aí minha amiga falou assim, Lani, ela veio pra cá, ficou em Galway, ali num hostel que tem aqui no centro. Ela ficou 3 meses aqui na cidade, ela amou a cidade. Falou, Lani, eu acho, como a gente te conheceu em Londres, ela viu toda a minha situação em Londres, ela falou, eu acho que de repente você precisa ir para uma cidade mais calma. Mais tranquila. Era o que eu já estava buscando. Eu falei, eu queria muito ir para um lugar que fosse calmo, tivesse praia, enfim. Eu dei os detalhes, e esse lugar exatamente era Galway.
É tipo jogar no chat GPT, né? Lugar assim, 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 pá, joga a imagem lá. E daí eu cheguei aqui, Legal. eu vim pra Galway, direto pra Galway. Não sabia nada de Galway, nada. Só vim. Mas e aí, você pegou inglês? Mais ou menos aí, não. Tá no processo, tá no processo. Tô no processo, eu tô aqui, leva tempo. tô evoluindo. É isso, você tá evoluindo, tá bom. Mas hoje, tipo, tu trabalha com engenharia aqui. Sim, eu sou engenheira civil. Acabei me formando, né, em engenharia e tal, em São Paulo. Tá. E daí, quando eu cheguei aqui, eu descobri que a Irlanda era um país bom para engenharia, que a gente tinha muita oportunidade, dava visto de trabalho, e que realmente tem muita oportunidade, não só para engenharia civil, eu sou engenharia civil, claro, mas para, eu acho, qualquer engenharia. E daí eu cheguei e falei, não, agora o que mudou Londres, minha vida, agora que é outra Lane, vamos nascer aqui desse lugar. E aí aqui, realmente, eu fui estudar inglês, depois a gente faz o primeiro curso, né, de 6 meses ali, 2 meses de férias e tal. Nesse período, eu comecei a aplicar para vários lugares. Eu saí aplicando, acho que todos os dias. Todos os dias eu aplicava. Todos os dias. Acho que não tinha um dia que eu não acordava, não abria meu celular e falei assim, não vou aplicar hoje. Eu aplicava todos os dias. Só fala, como você conseguiu? Acho que foi da persistência mesmo, né, ali de estar, enfim. Mas aí eu aplicava todos os dias. E daí eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira entrevista. E a minha primeira entrevista eu consegui o trabalho. Dessa vez você conseguiu entender que você foi contratada. Eu consegui entender que tinha sido contratada. As outras vezes, coitada. Da outra vez não tinha entendido. Não sabia nem quanto que ia ganhar. Depois descobri que era uma merreca, mas tá tudo bem. E na minha primeira entrevista, o cara queria me dar visto de trabalho. Era para mim morar num lugar longe aí, não sei. Não lembro o nome, mas era um pouco longe. Só que eu não me senti naquela época confiante, porque eu estava no pré-intermediário. Tá. Então, assim, eu falei, gente, como... Na minha cabeça, eu conheço pessoas que, sim, estão no... Sabotagem, né? Sim, com pré-intermediário. Acho que os meninos mesmo que trabalharam na minha última equipe, ele estava com 4 meses de landinha aqui e ele estava trabalhando como engenheiro e o inglês dele era pré-intermediário. Eu fiquei assim, uau, como que você fez isso? Ele só não teve medo, se jogou, pô. Exato. A galera precisava do profissional, ele tava Exato. ali. É aquele lance, né? Tipo, o pessoal sempre fala isso, tipo, que quem trabalha com, ajudando, enfim, recrutar essas coisas assim, fala que quem tem que decidir se seu inglês é bom é o recrutador, não é você. Só vai lá, se joga. Se eles gostarem de você, mano, a vaga é tua. Sim, mas eu acabei recusando a proposta. Falei, não, acho que o meu inglês não vai ser bom para trabalhar com só irlandeses. Falei, melhor não. E depois, mas assim, foi em janeiro, fevereiro eu tive outra oportunidade, passei de novo, outra oportunidade. E nessa, eu falava, não tenho inglês para isso. Até que então, aí depois eu falei, não, gente, eu acho que eu tenho que arriscar sim. Aí vem a questão do visto de trabalho, né? Eu falava, você é estudante? Sou. A gente precisa, mas a gente não quer dar visto. Enfim. Mas, enfim, aí depois continuei lá. Falei, não, mas agora que eu já estava sentindo confiante, achava que já tinha inglês para isso, porque já foi na minha segunda renovação, eu fiz a segunda renovação, pulei do pré-intermediário para o intermediário. Falei, agora vai. E daí eu consegui, né, uma oportunidade de trabalho como engenheira, como setting out, que a gente não tem ela, inclusive, no Brasil. Porque que é isso? A gente... Aqui é muito interessante. A gente, quando faz engenharia no Brasil, a gente pode trabalhar como gerente... A gente pode fazer várias coisas, entre orçamento, mas a parte de setting out não é nós engenheiros que fazemos, é o topógrafo. Ah, tá. O topógrafo que faz. É o rapaz, ou a raposa, nada a ver, né? Rapaz e raposa, que fica lá na ruazinha, com tipo, parece uma câmera, né? Tirando que ele fica com o foto GPS, ali. Que fica com a Total Station, que é aquela maquinazinha bonitinha. Então, isso não é a gente que faz. Mas, além de fazer o trabalho de topógrafo, você tem que fazer o trabalho de engenheiro de campo. Então, é bem... Assim, você realmente trabalha. Você trabalha, mas... Uhum. E daí, assim, falaram, a gente tem essa oportunidade para setting out. Aí eu falei, mas... E o visto? Não tem problema não, a gente dá visto de trabalho.
Eu falei, mas eu estou estudando inglês ainda, eu queria esperar. Não tem problema não, você pode fazer, a princípio, um part-time. Enfim, tudo se encaixou de novo ali. Visto de trabalho, podia fazer part-time até terminar o curso de inglês, enfim. E além de... mas posso compartilhar uma coisa bonitinha antes? Eu fiz uma cartinha. Eu fiz a minha cartinha, como eu queria. Eu falei, escrevi na minha cartinha, meu Deus, eu quero, sei lá, universo, o que você quiser acreditar. Eu quero um trabalho como engenheira, com visto de trabalho, que tenha um brasileiro na minha equipe para me ajudar em português, que seja em Galway, que eu não quero mudar de cidade, isso aqui. Tinha um brasileiro na minha equipe. Beijo, Vitinho. Tinha um brasileiro na minha equipe. Fui trabalhar em Galway, o cara me deu visto de trabalho. E assim, era perto de casa, como eu queria, que eu não queria pegar ônibus. Então, eu não quero pegar ônibus, não quero... Exatamente como eu tinha escrevido na minha cartinha, assim, todos os detalhes. Exatamente como eu escrevi. Veio, assim, exatamente como eu tinha escrevido, sabe? Muito, assim, muito bonitinho. Veio pra mim, mas assim, eu não tinha especificado exatamente o que eu queria fazer, eu queria ser engenheiro, ter um visto de trabalho, enfim. E daí eu fui trabalhar como setting out. Setting out, você trabalha no campo, você é engenheira de campo. Tá. E assim, é um super desafio, porque para começar é uma coisa que a gente não faz no Brasil. Mesmo você sendo engenheiro no Brasil, você não faz. Então aqui você realmente tem que aprender a ser engenheiro. Então você vai aprender a mexer você vai aprender a usar naquela máquina. Além disso, você geralmente trabalha só com irlandês. Então tem o inglês, que por mais que você ache que você sabe inglês, mas cada pessoa em obra, cada pessoa de uma cidade diferente, às vezes de vários países. Vários sotaques, então. Então, vários sotaques diferentes, vários países ali diferentes. Então, tem o inglês. E além disso, gente, Galway chove, acho que 300. O Juan tá aqui, que pode, não sei. Mais que Eu acho que Dublin? chove 300 dias por ano, é isso, Juan? É mais que Dublin? Aqui chove praticamente todos os dias. Nossa, caraca. Aqui chove muito, assim. É o lugar da Irlanda que mais chove. Pô, não É sabia Galway. dessa. Chove muito. Então... Nossa, ir a campo, né? Na Imagina, chuva, eu foda. trabalhei, eu começava na obra às 7h30 da manhã, o meu shift era até às 5. E como eu trabalhava com pré-moldado, então assim, você realmente tem que estar no campo da hora que você chega até a hora que você sai, porque eles dependem de você ali, 100%. E de repente eu tava ali como chefe. Tipo, era o chefe. Era chefe daquela equipe grande. Eu que tinha que dizer pra ele, tipo, meu Deus, eu falei, gente do céu, como assim? O que eu tô fazendo aqui? Mas assim, você trabalha na chuva. E aqui não, assim, tem muitos engenheiros, mas os irlandeses, imagina, mulher. Você nunca vai ver uma mulher, uma irlandesa, trabalhando como engenheira setting out na chuva. Isso não tem. Você pode ir para qualquer site. Não tem. Você trabalha. Lógico, você trabalha no site. Então, você tem que enfrentar a chuva, o vento, a chuva e o vento junto. Por exemplo, ano passado, acho que foi outubro, foi novembro, estava nevando. Então, você tem que trabalhar na neve. Ali estava nevando. E você tem que estar lá. As pessoas vão congelando, 300 mil roupas. E você tem que estar lá. Mas é muito incrível, é muito gratificante, sabe? Olhar para trás, olhar para toda... Sem dúvida. E, tipo, hoje tu ainda continua nesse setting out aí? Setting out? É. Não, acabei de mudar. Agora eu fui pro escritório, porque você também... Enfim, a engenharia aqui, a engenharia como qualquer outro lugar, é amplo, né? Você pode trabalhar em várias Sim. áreas aqui. E daí, de novo, fiz a minha cartinha. Fiz a minha cartinha de novo. Obrigado, universo. E daí eu consegui migrar para o escritório. Então agora eu estou trabalhando com orçamento, né? Que era uma coisa que assim você já é mais tranquilo. Então eu migrei, agora eu estou no escritório mesmo, trabalhando somente com orçamento. Mas eu gosto do site, é uma coisa que me pega. Então, uma vez por semana, 2 vezes por semana, eu vou pro site, vou lá com a equipe, lá colocar a minha botinha. A galochinha. Colocar minha botinha de ferro, bico de ferro, meu chapeuzinho, meu roupinho, ficar lá com os peão. É muito, muito, muito legal, mas... Cara, e tipo, pra mulher, assim, nesse setor da engenharia, como que é? Porque tem muito homem, né? Tipo, principalmente na obra, assim. Como que... Já passou alguma coisa contigo, assim, desrespeito? Sei lá? Eu acredito que aqui eles são muito, muito respeitosos. Muito, assim. Muito mesmo. A minha última equipe, quando eu trabalhei aqui, eu trabalhei no estádio aqui, que foi uma obra super grande.
assim, um estádio, né? Super, super grande. A minha equipe era gigante. Eu trabalhava. Eu a única mulher da obra inteira. Única mulher da obra inteira. Mas, assim, todo mundo muito, muito respeitoso. Eu acho que eles olham você com muito respeito, muita admiração. No Brasil, assim, eu acho que é ao contrário. Então, você tem que saber muito se posicionar no Brasil para você ser respeitada quando você é engenheira de site, de obra. Mas aqui não, pelo contrário, eles te olham com muito respeito, com muita admiração, até mesmo porque eles sabem que aquele é um trabalho, não é um trabalho tão... Eu não considero ser engenheiro um trabalho difícil. Eu diria simples, né? Mas, assim, as condições ali de você... Imagina. Geralmente, os caras gostam de ser engenheiro de site. Os caras acham muito legal. Mas, menina, você tá com o seu cabelo duro ali. Você lava o cabelo de manhã, você vai para os sites, você voltou, esquece. Você tem que lavar o cabelo. A sua unha de princesa, nunca mais. Você vai estar com bota de... Você troca o seu sapato de Cinderela por uma bota de bico de ferro. Então, isso para eles é algo assim que eles olham assim, meu Deus. Ele fala, caramba, você é uma mulher, você poderia estar em outra área, ou você poderia estar fazendo outra coisa, mas você escolheu estar aqui, sendo engenheira num trabalho que não é tão simples para uma menina. Eles super respeitam, super olham com admiração. Eu acho isso espetacular. Essa é a diferença que eu acho entre ser engenheira de campo no Brasil e ser engenheira de campo aqui. O respeito que a gente tem aqui, acho que é muito maior. Ah, legal, pô. Que bom, né? Que bom que tem isso, porque, né, tem algumas profissões que é muito masculinizada, né? E a gente sempre ouve algumas coisinhas que acontecem e tal, mas que bom que, né, que pelo menos aqui você teve só experiência boa com relação a isso. Sim, daí eu fiquei aqui nesse site, que eu falo, meu Deus do céu, eu sou super grata a todo mundo da equipe, porque eles super me ajudaram. E depois disso eu fui para a Dumbly também, trabalhei com outra equipe. Você tem que ser muito adaptável, porque quando você está no site, você sempre vai estar... Você está naquela obra, você está com aquela equipe, acabou, você vai mudar às vezes de cidade, você vai ter que... Né, você sempre vai estar com pessoas diferentes, você sempre vai estar numa equipe diferente, você vai estar sempre executando algo diferente, você está todo dia aprendendo algo diferente. Em Dumbly também... Dumbly eu acho que por ser cidade grande, então o pessoal é mais agitado, mas assim, o respeito é o mesmo, então eles super, super te respeitam. Eu não tive nenhuma experiência ruim sendo engenheira. Aqui não. Acho que o desafio mesmo é isso, e tem muita oportunidade, gente. É assim, se você é engenheiro aqui, tem muita oportunidade. Eu acho que só isso. Se dedique se ali. Joga, né? Faz igual tu fez ali. Se joga. Se joga, não tem medo de fazer entrevista, por mais que você ache que não tem inglês suficiente, como você falou. Eles têm que decidir se o seu inglês é bom ou não. É o recrutador. Eles, Exato. Não é você. Eles precisam, é uma área que te dá visto de trabalho, paga ok. Paga ok. Paga ok? Já tá. A mãe tá on já, esbanjando aí, dinheiro. Não. A próxima patrocinadora do podcast vai ser ela aí, ó. Tá vendo? Eu tô sentindo, ela tá cheia das ganhas. Cadê? Faz assim com o bolso, vamos ver se cai uma moeda aí, um papel. Melhor não. Não vou fazer isso. Legal. Depois eu mostro pra você. Não vou fazer isso aqui na frente das câmeras, não. Eu senti, hein? Olha! Que isso, hein? Mas é isso. Eu acho que todo mundo, gente, quem é engenheiro, pode. Se joga. Se joga. Cara, que legal. O tempo tá bem rápido aqui. Estamos quase finalizando. Poxa. Cara, vamos falar rapidinho, assim, bem rapidinho mesmo, assim, do podcast, assim. Que tá quanto tempo de podcast? É porque... qual foi sua ideia, assim? Vou criar um podcast aqui em Galway, pra quê? Tipo... Gente, eu não tive ideia. Me chamaram pra apresentar. Que legal. Não veio de ti, então, a ideia? Não veio. Tem uma rádio aqui aqui em Galway, uma rádio comunitária. Eles precisavam de uma pessoa brasileira para apresentar. Eles queriam, como a nossa comunidade maravilhosa brasileira, que é gigante, eles precisavam de uma pessoa para apresentar um pod brasileiro. Precisava de uma brasileira. Daí eles me mandaram mensagem no Instagram me convidando. Caraca, do nada. Do nada. Tô falando, como que você foi sei lá, ser apresentadora de pod? Eu falei, gente, eu fui escolhida.
Na verdade, foi isso. Fui escolhida. E daí, também, a gente compartilha história de brasileiros, mas é para uma rádio. Então, vai ao ar toda sexta-feira, 5 horas da tarde. Então, se você botar lá 5 horas da tarde, você vai ouvir na rádio mesmo. Em qualquer lugar da Irlanda. Sim. Legal, cara. Sim, é uma rádio. Genial. Então, eu fui convidada. Eu fiquei muito assim, ok, né? Se você acha que... Maneiro, olha que evolução legal. Sim, Parabéns. mas é super recente. Eu comecei agora em janeiro. Aham. Então, eu tava fazendo igual você, gravando alguns episódios, assim, no mesmo dia, tal. Porque em janeiro, fevereiro, eu morei em Dublin. Então, eu vinha pra cá, gravava 4 episódios, depois entendi. voltava. Só que agora eu tô aqui, então eu gravo uma vez. Eu gravo na semana mesmo. Mais sabe? fácil, né? Mas, Dedica ali o dia, vai lá e faz. Sim. E o estúdio fica liberado lá pra mim mesmo, então eu posso ir. Chique. Achei chique. Mas eu não tenho produção tagarela comigo, tá? Ainda. Se o Edu liberar, Essa aqui não, você vai arrumar a sua tagarela. É igual eu, tá cheio de pai e mãe de bebê reborn. Eu arrumei o meu reborn, é o Valtinho. Tu arruma o teu tagarela aí, mano. Compartilha. Tá maluco. Vai Eu, hein? Sai daqui. E a gente... É isso então, né? Vamos finalizando esse episódio. Você não vem não que eu tiro o teu áudio aqui, tá maluco? Não, eu tava brincando, porra. Brincadeira. Você acha que a produção tagarela... pau de Brasil. Claro que não, que isso. Não. De jeito nenhum, gente. Era brincadeira. Pô, que legal, velho. Massa demais, cara. Você viu que loucura, né? Tua vida é muito, muito massa, assim. Inspiradora, pô, né? Loucura. Tipo, da onde tu saiu, assim, tipo, né? Onde você chegou. Olha só quanta conquista legal que teve. Você consegue ver isso? Olha, eu tava... Nossa, que legal você perguntar isso, porque eu tava pensando nisso ontem. Eu falei, gente, eu tô apreciando isso, eu tô apreciando esse momento, eu tô parando pra olhar toda a minha trajetória, toda a minha história, porque às vezes a gente tá no automático ali do dia a dia da vida, a gente acaba esquecendo mesmo de onde a gente veio. E coisas incríveis que Importante a gente voltar. coisas incríveis que acontecem com você. E se a gente realmente não para pra dar valor de onde você veio, assim, você lembrar a sua história de onde você veio, às vezes é difícil você apreciar o seu momento presente, porque fica no automático, né? Porque você não olha pra trás e não fala, caramba, eu vim daqui, eu cheguei aqui, olha tudo que eu construí, olha tudo que eu fui proporcionada. Coisas incríveis aconteceram na minha vida que eu jamais mesmo poderia imaginar de ser tão improvável, né? Ter nascido lá na Baixa Fria, né, gente? Ter nascido na Baixa Fria. E às vezes a gente simplesmente não para pra refletir sobre isso e realmente agradecer isso no momento presente. Mas eu vou fazer uma... É engraçado, do jeito que você tá indo, daqui a pouco você vai estar na lua, né? Você vai pegar esse aviãozinho aí aparece ela lá, junto com o Elon Musk na nave dele lá, indo lá, sei lá. Quem sabe, Marte? Surgiu a oportunidade. Eu sou convidada, né? Tipo, eu acho que você combina mais com Marte do que Lua. Né? Eu acho que ainda não... tem que esperar um pouquinho mais até eles conseguirem ir pra lá. Então, né? Não sei, você já veio até na paleta, mas, né, um tom mais quente, assim, sei lá. Deixa eu te falar, vamos, o quê? Apagou a luz, ó, a tagarela tá no escuro ali, olha lá. Ó. Eita, não pagou a luz aí, não? Não paguei. Tá de sacanagem. Produção. Arruma a luz aí que a gente vai fazer. Não, vamos fazer no escuro, vai, tá terminando aqui, já tá dando a hora. Mas você vai fazer a vinheta dos Eu vou falar agradecer os seus patrocinadores, né? Tem que agradecer. Né? Começando aqui, cadê o avental? Joga aí o avental, deixa eu mostrar aqui, ó. Joga aí. Aí, ó, ganhamos um avental. Deixa eu mostrar aqui. Ai, que lindo. Ó, Jam Lighthouse, tá vendo? Lighthouse, porque meu sotaque é brasileiro. É por isso que eu tô sem luz, pegou toda a luz. Pegou toda a luz. A gente tá aqui, gente, maior espaço legal aqui em Galway.
Né? Como que chama o estabelecimento, o complexo aqui? Hã? Terryland. Não, então, se você estiver por Galway, passa aqui, vem conhecer um espaço maravilhoso. Ó, até jogar pra câmera 3 aqui. Olha que lindo, gente. Vem cá comer, porque a gente tá comendo muita coisa boa desde que chegou. Eu tô sentindo... Ó, não tô gordo, não. É que eu comi muito, tá? É isso daí. Então, agradecer a Gil, agradecer o Gui, né, que abriu espaço aqui pra gente, né, pra receber também nossos convidados, trazer várias histórias aqui interessantes, né, gente? Quanta coisa boa passou por aqui hoje. Agradecer também, tipo, toda essa galera que tá aqui. Agradecer a Sinara da Vida Learning Intercâmbios, né? Quer fazer uma graduação ou um curso de inglês, fala com ela. E a equipe, né? Eles vão mostrar o leque de opções aí dentro do seu bolso, né? Que você consegue pagar. A Bia, do Simple as Tax, nossa contadora oficial aqui do podcast. E também, né? De muita gente aí em Dublin, né? Ela pega pesado, ela... vai fazer as coisas fora da régua que você vai ver só. Você vai tomar reguada de madeira, igual antigamente lá a gente apanhava. Então tem a Bia, tem a Perugine, né? A Úrsula, pô, cidadania italiana ou outras nacionalidades também, fala com ela aí. Apesar de tudo isso que rolou da Itália, gente, calma. Fala com ela antes de acreditar em tudo que você vê na internet, tá? Que ela e a equipe dela vai te auxiliar aí da melhor forma. Assim, nem tudo está perdido, tá? É isso que eu vou dizer pra vocês. E o pessoal da VisaPro, né? Tu falou sobre visto de trabalho, né? O pessoal da VisaPro, eles basicamente pegam na tua mão, assim, e encaminha, né? Te possibilita aí uma chance maior de ter o General ou Critical Skills, né? Reconhecido para ter o famoso visto de trabalho. E para finalizar, agradecer o Fê da After Transfer, né? Que, porra, tá sempre apoiando aqui o podcast e deixou o carro dele aí na nossa mão pra gente vir até aqui em Galway de forma segura, né, e conforto, porque o homem é do conforto lá, hein? Vamos lá, a Tagarela vai fazer agora contigo umas perguntas, bate e volta, é papum. Ok. Tá? Não pode pensar direito, hein? Você é uma pessoa, eu já vi que você é uma pessoa assim. Então, não vem com esse negócio não, é papum. O conforto, sim. Já. A segurança eu já não sei, né? Tem alguma cartinha a mais em mente? Do Papai Noel. Não, nada a ver. Cartinha, sim. Sim, eu tenho várias cartinhas. Todos os dias eu tenho alguma cartinha. A minha próxima cartinha talvez ir pra Marte. Desejaria morar em outro lugar sem ser Marte? Boa. Talvez a Lua. Você tem algum conselho pra dar pra quem tá na Irlanda buscando visto de trabalho, emprego na área? Sim, pessoal. Se joguem. Aplique todos os dias, que eu tenho certeza que a oportunidade vai chegar pra você. Eu fiz assim também. Eu apliquei todos os dias durante um mês. E fui chamada na primeira. Tá vendo? Tá vendo, assim gente? Também, eu fiz exatamente. Eu só não falei na hora que eu tava fixando ali o problema da luz. Ó, produção Tagarela também recomenda. Exato. É isso? Aham. É isso então, pô, maneiro demais, né? Queria te agradecer mais uma vez por ter vindo até aqui. Toca aqui, ó. Eu que agradeço. Maneiro papo, hein, cara? E de verdade, assim, ó. Você poderia participar do Pod Brasil. Eu falei pra você que eu vou. A gente só precisa acertar um dia. Eu vou voltar aqui, ó. A gente vai voltar. Perfeito. Vamos combinar com o Walter lá. Já passou a data, depois eu pego a Tagarela. A produção de Tagarela tem que avaliar aí, né? Vai que o produto é tão bom assim, né? Produção de Tagarela tem que autorizar. Mas a gente volta pra Gal e eu vou participar com o maior prazer. A gente combina direitinho. Talvez a produção Tagarela pode me ajudar, talvez, porque já que você é o convidado. Não sei. Ali, ó. Cadê? Como que chama mesmo? Juan. Ô, Juan. Cadê? Vai fazer a produção aqui, ué. Você pode ser o Tagarelo? O Tagarelo não é não, coitado, porque é tão quietinho, né? A Tagarela pode dar umas aulas pra ele. Dá umas aulas, La Production? Tá vendo? Tá maluco? É isso, obrigado mais uma vez, viu? Baita história de vida, né? Espero que, espero não, tenho certeza que vai inspirar muita gente aí. Massa demais, eu sucesso. Quero muito agradecer pela oportunidade. Eu acho que eu tava assim, meu Deus, eu falei, gente, tantas histórias legais que passam por aqui, eu falei, o que eu vou falar? Não, demais, cara. O que eu vou falar? Mas muito obrigada por ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história com as pessoas. Eu espero que seja inspirador, motivador pra alguém. Vou ficar muito feliz. Com certeza vai Obrigada ser. Por estar aqui. Muito, muito, muito obrigada. Tô super me sentindo lisonjeada. Maneiro. E depois, ó, você começa a frequentar esse lugar, traz evento, faz festa aqui, porque o pessoal, né? Não é isso? Vai fazer bastante evento aqui. Vamos assim. Inclusive, eu já quero ir lá perto da Shop Street, no restaurante vegano e vegetariano? Vegano e vegetariano.
É isso, tá vendo? Vai lá. Eu vou lá. E traz a galera pra fazer aniversário aqui nesse espaço. Tá bom, com certeza. Vamos produzir, vamos fazer uma festa brasileira aqui já. É isso aí. Ó, vocês que ficaram até aqui, espero que vocês tenham gostado, tá? Já deixa o like aí, comenta aqui. Gente, que história legal, hein? Eu gostei bastante, né? Então comenta, envia pra todo mundo aí. Se você não inscreveu no canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Foi bom, né, Tagarela? Foi ótimo. Tô na escuridão de novo. É isso aí, ela tá escura porque ela vai dormir agora. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi o último episódio de Galway, né? Mas em breve a gente tá de volta aqui. Até o próximo episódio. E até de novo, nada a ver. Mas é isso. Fui. Beijo. Tchau. Você acabou de acompanhar o podcast Irlanda Talk Show. Um podcast que traz convidados incríveis para bater um papo descontraído e contar suas experiências de vida e aventuras fora do Brasil. Se você gostou, compartilhe com os amigos para que o canal e nossas redes sociais continuem crescendo. Irlanda Talk Show, 4ª temporada. Um podcast brasileiro de confiança, feito com muito carinho para você.